O nome do anime de hoje tá aí na descrição. O anime começa em uma escavação com alguns trabalhadores autônomos. Eles foram contratados para encontrar uma espada que estava nessa região. Eles cavaram todo o lugar juntos e durante dias eles não tiveram resultado nenhum. Então um dos homens que estava trabalhando ali pergunta ao chefe se tem realmente algum tesouro ali, porque se tivesse, com certeza eles já teriam conseguido encontrar. Ele fica se perguntando se eles estavam cavando por algo que não estava perdido, mas o seu chefe garante que tem alguma coisa ali sim, porque quem pagou quer o que tinha ali. Os investidores não vão querer desperdiçar o seu dinheiro dessa maneira. Ele diz aos seus colegas que há uma espada naquele lugar, que é uma espada lendária chamada de Demônio, e ele afirma que a espada é uma obra de arte, e quando ele conseguir ver, ele vai perceber porque todos querem ela. Por outro lado, dois homens de uma organização que se chama Showside trabalham para pegar outras armas lendárias. Então, eles partem para o lugar onde estava tendo a escavação para conseguir pegar essa espada demoníaca. Enquanto Ishijo estava cansado da ideia de pegar armas, o Mira diz a ele que a arma não é como as outras e que eles foram levados para lá porque é uma arma lendária. Ele fala ao Ishijo que a arma tem o sangue de mais de 1000 homens e vida. A história por trás disso é que há cerca de 2000 anos atrás, antes do período romano, uma vila pacífica estava ao redor daquela cidade. Um dia, a paz da vila é ameaçada por alguns bárbaros que visitam eles inesperadamente e atacam os aldeões. Eles são incapazes de lutar contra os bárbaros, então o padre orou a Deus pedindo a ele para salvar eles daquela situação, mas Deus não os respondeu. Sem outra escolha, eles rezam para o diabo, que responde imediatamente e os envia um cavaleiro. Ele chega com a espada demoníaca e ela é tão poderosa que transborda poder em poucos minutos. Os poderes da espada derrotam todos os invasores e os matam. Os aldeões se curvam à noite para apreciar ele e esqueceram que eles receberam a resposta do diabo e não de Deus. Como o diabo quer a morte, ele mata todas as outras pessoas na aldeia. Ao mesmo tempo, os trabalhadores na montanha contam a mesma história. O homem que estava trabalhando pergunta ao seu chefe se eles deveriam estar desenterrando isso considerando o quão horrível é essa arma. Mas o chefe diz que eles estavam apenas fazendo o seu trabalho. Então os homens que estavam escavando uma outra parte da montanha encontraram um espaço subterrâneo. Chegando lá, tinham vários corpos diferentes e eventualmente eles encontraram a espada. O chefe chegou ali e começou a olhar para ela encantado. Então o Ishijo e o Mira também chegaram ali com seu helicóptero. Então eles anunciam que trabalham com o departamento e vieram buscar a arma demoníaca, a espada. Os trabalhadores se recusam a deixar ela. O chefe segura a espada para lutar. E de repente a espada engole ele, o possui completamente. O Mira pede ao Ishijo para ele matar o chefe. E assim, eles conseguem levar a espada com eles sem grandes problemas. Eles levam a espada para o escritório deles e colocam junto com as suas coleções de espadas. O Ishijo diz que as espadas são assustadoras porque ela representa o rosto das pessoas que mataram. O Ishijo sai do trabalho para ir para casa. O Mira o agradece pelo trabalho bem feito. Então, por outro lado, em um hotel, um homem estava com uma espada e duas garotas. Algumas pessoas chegaram pedindo que ele desse a espada. Ele finge que vai soltar para eles pegarem, mas ele saca uma arma. Então os agentes atiram nele. De repente, a espada começa a pegar fogo. No escritório do Mira, ele consegue escutar os sons recorrentes e ele vai até a espada e pergunta a ela se era ela quem estava o chamando. Ele pegou a espada e o poder controla o seu corpo. Quando os guardas notam que algo estava errado, eles vão lá e começam a atirar, mas ele mata todos e vai embora. Por outro lado, um casal que estava com a esposa grávida e se chama Wakabe, com o marido Takashi, estava em casa. O Takashi acabou de chegar do trabalho e ele pergunta ao Wakabe se ela sabia o sexo do neném, porque eles precisam começar a comprar as coisas para ele. Mas ela fala que decidiu não perguntar o sexo e eles vão comprar presentes dos dois sexos para o neném. O casal sai para comprar algumas coisas ali. Um padre estava fazendo um ritual para apaziguar as coisas com uma espada. Enquanto ele reza, a espada chama um jovem para ela e o homem usa uma faca para se cortar e colocar o sangue nos panos da espada antes de pegar ela e matar todos na sala. Ele sai da sala alegando que precisava de sangue. Ele viu o Takashi
e esfaqueou ele sem dó alguma. Enquanto ele vai avançando, ele mata outra mulher, e assim ele recuperou o juízo e joga a espada no chão. A Wakabe, morrendo de raiva dele, pega ele pelas costas e o esfaqueia com a própria espada. Dessa maneira, ela também começa a procurar por sangue. O Mira ao mesmo tempo foi até uma ponte, e a polícia pede para ele largar a espada, mas ele se recusa. Então, o homem com a segunda espada, que estava na cama, chega e queima os carros da polícia. Ele vai ao encontro do Mira e se apresenta como Flanders. Ele pergunta ao Mira por que ele o chamou, e os dois começam a brigar. O Mira o derrota e sai dali. Depois de um tempo, nós vemos que a Wakabe tirou a sua própria vida. Nós vemos que o bebê dela nasceu e ele estava chorando segurando a espada. Um homem apareceu ali e notou que a espada tem uma aura sagrada. Quando ele chega perto do bebê, ele segura os seus dedos e ele leva o menino para casa. Esse homem era um ferreiro que já tem uma filha. O nome dela é Sayaka e ela gosta tanto de um cara que ela deixa seus colegas da escola e tenta sair com ele, mas ele rejeita todos os seus avanços. Então ela vai para casa. Um dia, quando ela estava saindo, ela estava sendo acompanhada pelo Tatsumi, que estava praticamente seguindo ela, e ela pede para ele deixar ela continuar sozinha. Ela vai até uma pequena loja e nós voltamos durante a noite. Esse menino que ela gostava foi até uma espada e ele fala que ela é a sua única mãe. O Tatsumi o vê olhando para a espada e fica intrigado. Por outro lado, um homem da organização Showside estava em um leilão. O nome dele é Mickey e ele conheceu um outro cara que se chama Marcos. Os dois estavam olhando para uma espada e o Marcos pergunta se ele quer comprar ela. O Marcos diz que a espada se chama Azoth e é a última espada de um alquimista chamado Paracels. Ela tem a alma do diabo e ele diz ao Mickey que o Paracels queria se tornar o maior alquimista. Então ele vendeu a sua alma ao diabo e ele consegue os poderes do diabo e cria uma pedra. Depois da sua criação, ele quebra sua promessa e o próprio diabo o ataca e o mata. Mas ele coloca a pedra na espada e coloca a alma do diabo lá dentro. O Marcos diz que deve pegar a espada durante o leilão. O Marcos e o Mickey competem e o Mickey consegue a espada por 1,5 milhões de dólares. Enquanto isso, o Tatsumi denuncia o cara que ele viu ao seu mestre e o mestre diz a ele que o cara da espada estava olhando o que quer. Então o cara é o escolhido. Durante o ritual, o Tatsumi fica com ciúmes e vai na direção a ele e corta a mão do coitado como se não fosse nada. Após o tratamento, ele ainda sente muita dor, então ele com raiva destrói o túmulo da sua mãe, alegando que ela o abandonou. Quando o Mickey estava voltando para o escritório, o Marcos arma uma emboscada para ele. O Mira também apareceu ali. A luta entre eles é muito intensa, mas durante ela, os dois desapareceram. Quando o Marcos acorda no dia seguinte, ele se pergunta se o que ele presenciou na noite passada foi verdade, e ele conclui que as armas têm um poder maior do que ele poderia imaginar. Se ele conseguir esse poder, ele pode ser mais forte do que nunca. A sua irmã chegou ali e chama ele para ir tomar café com a sua família. Enquanto eles comem, os seus pais continuam dizendo que gostariam de levar eles para sair, mas o Marcos grita que não quer uma família falsa. Lá na organização, o Mickey começa a procurar mais coisas sobre o Marcos, e ele descobre que ele era um estudante de história. Ele teve um acidente com a sua família durante as férias que custou os seus pais e a sua irmã, deixando ele deficiente. Eles esperam que ele não sinta a necessidade de usar a espada. Por outro lado, aquele menino de antes que perdeu o seu braço acabou ganhando um braço novo que pode virar uma nova arma. Ele foi até o Aemon e pede desculpas pelo que aconteceu e o agradece pela sua mão nova. No entanto, ele afirma que não merece ter uma espada tão lendária quanto essa. O Aemon diz a ele que quando o encontrou pela primeira vez, ele estava agarrado à espada, como se a espada fosse como a sua razão para sobreviver. Então, ele acha que a espada também o quer. O Tatsumi, por outro lado, fica com ciúmes e vai perguntar ao Aemon por que ele dará a um cara aleatório que nem nome tem uma espada tão lendária. E ele fala ao Tatsumi que a espada estava destinada a ficar com ele. Então, um dia normal, enquanto a Sayako estava voltando da escola, o Tatsumi vai até ela e pede para ela o acompanhar. Ele fala que acha que vai chover, mas ela o rejeita na hora. Então, enquanto ela caminha embora, ele agarra ela pelas costas e diz que estava apaixonado por ela. Mas do nada, o moleque de antes apareceu e enfrenta o Tatsumi.
A espada fica pedindo para ele matar a Sayaka, mas nesse momento ele fica tentando controlar ela e só consegue parar no momento exato em que ela o abraça pelas costas.